Desde o começo do programa já estão conosco aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, e o cardiologista doutor Antônio Assad. Doutor Antônio Assad, durante muito tempo, trabalhou em Petrópolis, ou seja, estava no dia a dia do município. E o presidente da Assembleia esteve até há pouco lá na Serra, estava falando agora há pouco com a Serra Direto, com o comando de resgate de vidas nesse desastre petropolitano. Pois bem, para quem não sabe, quase 20% do território de Petrópolis tem áreas avaliadas como de risco ou de muito alto risco para deslizamentos, enchentes e inundações. A cidade tem quase 30 mil moradias em locais, repito, de alto ou muito alto risco. De lá chegou há pouco o presidente da Alerj, André Siciliano. Presidente, desejar ao senhor um bom dia, porque sempre vou desejar que o senhor tenha uns dias muito produtivos e com resultados que o senhor espera. O que o senhor viu lá? Que providências a Alerj já está tomando a esse respeito? Bom dia, presidente André Siciliano. Bom dia, Francisco. Bom dia, doutor Assad. Dizer que eu fui prefeito, né, Francisco? E bom dia também aos ouvintes da Tupi. Eu convivia com enchentes no município de Paracambi, que também é um vale cercado de morros. Então, tem uma experiência. O que eu vi lá, eu nunca tinha visto. Dizem lá as pessoas de Petrópolis que foi a maior enchente que eles viveram nos últimos 50, 100 anos. A água alcançou lugares que nunca antes tinham chegado. Mas as imagens são desoladoras, imagens de devastação, de guerra. Corpos agarrados em pontes, no meio do lixo. Triste. Nós voamos, eu estava junto com o governador num encontro de prefeitos Barra Mansa ontem, logo que chegaram as primeiras notícias, nós nos despedimos e fomos de helicóptero para lá. Tivemos que vir ao centro do Rio para esperar uma oportunidade para entrar, porque estava chovendo muito. Pousamos, fomos direto para o bombeiro, e lá no bombeiro organizamos as equipes, o governador, os secretários. Eu participei junto com o secretário da Defesa Civil, Coronel Leandro, o secretário Max Lemos, e depois fomos para a prefeitura. Até agora, em muitos lugares, muitos bairros, não foram estabelecidos ainda os telefones, inclusive telefones celulares. Então, por isso pode ser a dificuldade também de entrar em contato com as equipes da Prefeitura e do Estado. Mas posso afirmar, Francisco, foi fundamental aquelas duas reuniões que fizemos, tanto no Bombeiro como na Prefeitura, junto com o vice-prefeito e, no segundo momento, com o prefeito e alguns secretários municipais. Porque a gente programou a entrada no dia seguinte, já de madrugada, 5, 6 horas da manhã, a entrada das equipes. 44 equipes do Bombeiro estavam se deslocando em todos os bairros. A coisa foi muito ruim, né? Foi péssimo, muitas mortes, muitas famílias que perderam tudo. Agora foi falada do rapaz aí que é o empreendedor. Do Carlos Alberto? Não, do que perdeu tudo. Das pizzas. Mas o comércio, arrasou o comércio da cidade, no centro. Então, muita solidariedade. O que eu posso dizer é que a gente vê lá em Petrópolis hoje, muita solidariedade. O envolvimento dos poderes do município, do estado, do governo federal. Nós, ontem pela manhã eu vi, já me desloquei para o centro, porque a gente acaba depois de um certo momento, ao invés de ajudar, atrapalhando, né? Com muitos carros na cidade, a cidade tem que estar com as ruas livres para que os carros de socorro possam se deslocar. Mas imagens de guerra, infelizmente, já se contou mais de 110 mortos. Eu não tenho dúvida que vai subir um pouco mais, porque tem muitas casas ainda soterradas. Como disse agora há pouco o Carlos Alberto, lá no bairro Quitandinha, na Rua Uruguai, tem pessoas ainda. Ele encontrou o pé e dois corpos. Eu falei agora há pouco com o secretário de Defesa Civil do município, logo após essa informação já está mandando uma equipe lá, o Kempis. Obrigado. Coronel. Obrigado. Mas o que a gente pode fazer? Primeiro, socorrer as pessoas que hoje estão fora de casa, atender, alimentação, material de limpeza, resgatar os corpos. Graças a Deus foram encontradas mais de 20 pessoas com vidas ainda sobre os escombros, porque também, como eu disse, foi
as reuniões que aconteceram na noite de terça-feira, que possibilitou isso, que as equipes pudessem estar preparadas. Se programou também a entrada, as escolas funcionando com merenda para os moradores do entorno, se programou a saúde, se programou inclusive o IML, infelizmente, porque precisa ter também aqueles caminhões frigoríficos, precisava ter uma entrada junto do Tribunal de Justiça e mesmo na Polícia Civil. A gente pensou, e um pouquinho de experiência de prefeito, o Max, que já foi prefeito também de Queimados, tem uma experiência também grande, a gente programou, tem muitos equipamentos, máquinas, caminhões, retos, cavadeira, tem muita solidariedade de todo tipo. A sociedade do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil está se mobilizando. Então eu desci, fiz uma reunião ontem na Assembleia, no Colégio de Líderes, com a participação dos parlamentares. Eu apresentei ontem um projeto de lei e já aprovamos ontem, já está sancionado hoje no Diário Oficial, já virou lei. Então ainda hoje, para amanhã, nós vamos estar repassando da economia da Assembleia 30 milhões de reais para a Prefeitura fazer frente a algumas despesas emergenciais nesse primeiro momento. Nós também votamos ontem mais 2 projetos que eu apresentei, que muda a data do vencimento do ICMS para os CNPJs do município de Petrópolis, quer seja comércio ou indústria, para o segundo semestre, fevereiro e março, vencimento de ICMS. O IPVA também nós botamos para o segundo semestre, com a possibilidade ainda de ter mais parcelas. Então, IPVA e ICMS especificamente em fevereiro e março, para o segundo semestre. Nós modificamos também a lei que criou o Supera Rio, aquele programa que transfere até R$300 para famílias de baixa renda. Na verdade, a lei, até então, ela proibia o acúmulo de outro benefício. Se o morador tem um benefício, por exemplo, do Bolsa Família, não pode receber o Supera Rio. Se tem um benefício do município, não pode. Na verdade, lá tem mais de 4 mil famílias em Petrópolis que recebem um cartão chamado Imperial de R$70 por mês. Então, nós modificamos a lei em caso de calamidade, que o Estado possa também pagar R$300 mais o Vale Gás para as famílias. As 2 leis do IPVA, do ICMS e a lei do 30 milhões já está publicado, já viraram lei. E a questão do Supera, só tem uma questão técnica de um parecer, nós remetemos um parecer da nossa Procuradoria, mas eles também estão atrás de um parecer da própria Procuradoria do Estado para que a gente possa sancionar hoje, ainda no Diário Oficial Extra, virar lei para que o Estado possa também, através do Supera Rio, atender as famílias. E também tem aqueles empréstimos de até R$50 mil, com 1 ano de carência e 10 anos para pagar, sem juro, do Supera Rio, que o governador já anunciou no município de Petrópolis para os empreendedores de Petrópolis. Então, muita tristeza, caos, mas a gente precisa estar de mãos dadas, os poderes, e foi um exemplo bacana lá, Câmara Municipal, Prefeitura, Estado, Assembleia, Governo Federal, nesse momento, para que a gente possa minorar o sofrimento daquelas famílias, porque tremendamente... o que a gente vê lá é muito triste. Muito. Imagino, o senhor que viu de perto, nós aqui com as imagens geradas lá pela equipe da Tupi já estamos passados, né, assim, abalados, imagina o senhor que esteve lá. Daqui a pouco o nosso programa está diferente, eu vou pedir até permissão ao doutor Antônio Assad para quebrar a nossa rotina de falas dos 2 convidados e guardar sua fala para daqui a pouco, doutor Assad, porque nós temos a edição de notícias, Valéria Marques já está pronta para mais um Tupi Notícias. Daqui a pouco a gente volta com o super debate Tupi especial de jeito, e não poderia ser diferente, novo para a gente, porque tudo isso é coisa com a qual a gente não se acostuma e nem jamais pode se acostumar. Fabiana, que é de Petrópolis, tá lá no meio dessa confusão, né? Graças a Deus está bem, a família dela também, mas apavorada com o número de animais desorientados, cães principalmente, gatos também desorientados porque perderam seus donos, alguns até fatalmente, outros é porque a casa saiu, o morador saiu correndo para um lado, cachorro para o outro, gato para o outro, enfim. Carla de Lucas interrompeu as férias dela, ela que é uma amante da causa, e está indo para uma igreja que está abrigando esses animais, é isso? Carla, você já está em Petrópolis? Bom dia. Bom dia, meu amigo conterrâneo Francisco Barbosa, bom dia, família Tupi. Pois é, já estou aqui em Petrópolis, O é de anunciada, doutora Assad. Bom dia. Bom dia, Barbosa.
Bom dia, deputado André Siciliano, a quem parabenizo pela ação rápida junto com outras autoridades para minorar o sofrimento da sociedade petropolitana, da população de Petrópolis. E bom dia, Superfamília Tupi e TV Max. Olha, Barbosa, a questão de Petrópolis é uma tragédia anunciada. Quer dizer, você tem uma região que é cercada por morros. Esses morros são ocupados de uma maneira desordenada e, com isso, propicia que tragédias como essa aconteçam. Tem uma reflexão da ONU que diz o seguinte, que você não tem como evitar determinados eventos climáticos, mas você tem como evitar que esses eventos climáticos se transformem em tragédias. Nesse caso específico, parece que tem algumas especialistas que dizem que uma das razões, além de outras, para aquela enchente no centro e tal, foi a questão da drenagem das águas do rio Quitandinha e Palatino, né? E que aquilo acumulou e elevou o nível das águas. Eu acho que é uma coisa que a gente já falou e fala, eu vejo várias pessoas repetindo isso. Que tem que se fazer duas coisas, basicamente, na minha opinião. A questão estrutural e a questão social. A questão estrutural, tem que limpar as galerias mesmo, tem que manter aquilo limpo, tem que fazer contenção de encosta, mas é preciso também que haja uma organização na ocupação do solo. Não é possível se aceitar como normal a ocupação desordenada das encostas que propicia esse tipo de evento. Isso é profundamente lamentável. O que eu tenho a dizer, eu trabalhei exatamente próximo a essa região, numa clínica próximo, e sei que certamente o número de vítimas vai ser muito mais elevado do que está sendo agora anunciado. Vou pegar esse gancho, inclusive, para saber dos números que o senhor recebeu pelo telefone, novas informações da Serra, não é, presidente André Siciliano? Então, Francisco, doutor e os ouvintes, infelizmente a notícia é que tem mais de 150 desaparecidos. Então, esse número pode ser muito maior ainda dos óbitos, até agora em torno de 115, 116 óbitos. Como disse o doutor Assad, Francisco, na verdade, o Estado fez, depois daquele acidente de 2011, fez todo um estudo de ocupação de solo em todas as regiões do Estado do Rio, através do INEA. Tem também instalado, Francisco, 2 radares que cobrem em torno de 400 quilômetros, um em Macaé e um em Guaratiba, justamente para prevenção, porque esses radares detectam a possibilidade de chuvas, coisas que o que existe hoje no Brasil não detecta, tão por menor do que esses 2 radares. Agora é preciso que você trate as informações. Você tem informação e não fazer nada com ela, não adianta. O doutor falou bem, eu fui prefeito, eu sei como é. Precisa relocar as famílias que moram nas encostas, porque a chuva vai chegar cada vez mais frequente e cada vez mais forte, não tem dúvida. O desaquecimento global, as coisas têm acontecido, as queimadas, isso tudo reflete nas chuvas. Então a gente precisa ter um programa de habitação para retirar os moradores. Agora é sempre muito difícil, porque você, quando faz uma relocação, Francisco, você mexe com tudo na cidade. Primeiro é ter espaço para relocar essas famílias. Segundo, depois tem aqueles políticos também que vivem, né? Não, deixa a família aí, não vamos tirar, e aí acaba acontecendo isso. Então precisa ter coragem, precisa ter determinação, precisa ter um programa para você assentar essas famílias. Não falta o recurso, posso garantir você, Francisco, que no orçamento tem dinheiro com o Fundo de Habitação Social. Esse ano vai ter mais de 300 milhões de reais e é preciso que a gente possa fazer. Já existe um mapeamento de área de risco de todos os municípios, especialmente da Serra, por conta da tragédia de 2011. O INEA aplicou um dinheiro significativo na questão dos radares e no mapeamento de solo de todo o estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente André Siciliano. Obrigado, doutor Assad. Um programa totalmente diferente hoje e não podia ser diferente. Voltado para a Serra. Os dois voltam, o doutor Antônio Assad e o presidente da Assembleia, André Siciliano, na semana que vem ou a qualquer momento em edição extraordinária.